E aí, gente, olha só, lembra que a gente comentou na última live sobre doença de Alzheimer, falamos sobre a fisiopatologia, principalmente destacando a relação da fisiopatologia que estão pedindo em prova, né? O que as provas, né, estão querendo ou querem que a gente saiba em relação à doença de Alzheimer, né? Vimos o padrão clássico de prova, né, que já está bem batido, aquele enunciado de prova dizendo doença que atinge a memória com perda ou déficit cognitivo, né, mudança comportamental, né, e aí perda da memória recente ou uma memória em relação a familiar, né, a questão do seu estado espacial, né, onde que aquele paciente ele está, ou o que ele acha, onde ele acha que ele está, né, a percepção, né, do seu estado, né? Então a gente viu que isso é bem batido de prova. Hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico. Então só para não ficar muito no abstrato, então doença de Alzheimer vai ser uma das principais doenças que geram demência em todo o mundo, né? E a gente viu que demência seria esse déficit cognitivo. E aí, mais uma vez, dando ênfase no que seria um déficit cognitivo. Déficit cognitivo é quando aquele paciente ele começa a ter perda do intelecto, perda da inteligência. E aí isso, né, abrange um mar complexo de situações, né? Então, desde a questão de perda de memória, né, que pode ser perda de memória recente ou não. Normalmente é bem comum a perda de memória recente, isso também faz parte, né, desse déficit cognitivo, dessa perda cognitiva, até a questão de dificuldade de aprendizado, né? Então aquele paciente com dificuldade de aprendizado ou dificuldade de aprender algo novo, isso também a gente vai considerar, né, também um déficit cognitivo, ou não conseguir mais executar funções das quais ele já tinha conhecimento, né? Então a gente teremos N pacientes. Então eu posso ter aquele paciente, né, aquele indivíduo que ele é professor de clínica médica, olha isso aí, olha o exemplo. E aí, né, em determinado momento ele não consegue mais, né, dar aula de clínica médica, né, esquece das coisas, não consegue mais se comunicar com os alunos, né? Então isso aí é tudo um déficit cognitivo, né, que vai ser muito comum, muito característico da doença de Alzheimer. Lembra que a gente comentou por que isso tudo acontece, né? Tem várias vertentes de estudo, não tem nada ainda certo do porquê, mas a cada vez mais, a cada período, a cada tempo que mais se estuda a doença de Alzheimer, mais se entende sobre ela, né? E aí, para a nossa diretriz, né, a diretriz que a gente está se baseando, né, das provas do Ministério da Saúde, né, os concursos públicos, aí entra aí o concurso para hospitais, entra o concurso para o IAGS, né, da Aeronáutica, concurso da Marinha, enfim, outros concursos públicos de uma maneira geral, né? A gente está se baseando nas diretrizes, né, na Sociedade Brasileira de Neurologia, né? Então, o que ele vem dizendo? Que isso tudo, né, o que mais se acredita, né, que a gente vai ter um comprometimento, né, no metabolismo de uma proteína chamada beta-amiloide. Lembra que a gente tinha comentado na última live? E aí alguns pacientes eles têm dificuldade, né, de degradar essa proteína beta-amiloide, ou eles produzem em quantidade além do que se deveria produzir, né? E aí acumula-se essa proteína no tecido cerebral. O acúmulo dessa proteína gera um desencadear inflamatório, né? Então gera um processo inflamatório, chegada de células de defesa, substâncias inflamatórias chegam ali e aí forma-se uma placa. Lembra que a gente tinha comentado? A gente vai chamar essa placa de placa neurítica ou placa senil. Essa placa neurítica ou placa senil é formado basicamente dessa proteína beta-amiloide. Então os estudos mostram que por esse distúrbio do metabolismo beta-amiloide, né, a gente pode botar
ou falar assim, né? E também pela questão dos emaranhados neurofibrilares. Lembra que a gente tinha comentado? O que seriam os emaranhados neurofibrilares? Seria uma alteração da proteína tau, que a gente tinha comentado, né? Que tem a função de deixar ali os microtúbulos, né, eficientes com a sua estrutura, com a sua anatomia, né, perfeita, dando ali o formato da célula. E aí essa hiperfosforilização da proteína tau, né, faz com que esses microtúbulos eles se desfaçam. E aí aquela célula ela morre, né? Com o passar do tempo, ela perde a sua função, vai perdendo a sua função até que ela morra. A gente chama isso de emaranhado neurofibrilar. Então, tanto os emaranhados neurofibrilares, tanto as placas senis são características da doença de Alzheimer, né? Os estudos mostram os cérebros do doente de Alzheimer com essas placas, com esses emaranhados, tá? Só que aí só tem a questão é o seguinte: como vamos fazer o diagnóstico, né? Ou como vamos ajudar a fechar um diagnóstico de um doente com características ou com suspeita da doença de Alzheimer. Hoje, a nossa live ela vai falar basicamente sobre isso, né? Sobre essa questão do diagnóstico, o que a diretriz traz para a gente, o que seria um diagnóstico provável, né? Quais são as características da doença, o que não é, quais são os exames que podem estar auxiliando, né, em um pensamento, né, auxiliando para fechar um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico precoce, que isso também é importante, né? Não esperar os sintomas ficarem tão agudos, né, tão graves, né, para ter uma confirmação da doença de Alzheimer. Então a ideia, né, da gente seguir essa diretriz, da gente seguir, de ter esse entendimento, é justamente para a gente conseguir fazer um diagnóstico preciso, um diagnóstico mais correto e um diagnóstico precoce, né? O quanto antes, né, se fecha um diagnóstico, melhor para o tratamento desse doente, né? Então melhor para essa evolução, melhor para a qualidade de vida desse paciente com doença de Alzheimer. Então aí a gente vai falar sobre isso, tudo bem, gente? Está todo mundo me escutando direitinho? Então olha só, vou virar aqui a câmera, a gente vai, mais uma vez eu vou estar deixando esse material, não deixei nem a última, né? Então estou devendo isso, né? Então eu vou deixar esse material para ser disponibilizado lá no Google Drive e também eu vou fazer um grupo, né, no Telegram e também esse material vai ser disponibilizado lá também, tá? Só peço um pouquinho de paciência em relação a esses materiais e a essa disponibilidade ou essa disponibilização, mas que isso vai acontecer, tá? Então, olha só, gente, o que a gente vai falar hoje em relação ao diagnóstico, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter a ideia, né, para a gente se pensar em alguma doença, seja ela qual for, né, na maioria das vezes isso tudo é sindrômico, né? Então tem sintomas relacionados ou sintomas correlacionados que vão fazer a gente pensar na possibilidade, né? Então a gente vai ver, né, que um dos principais sintomas, né, vinculados com a doença de Alzheimer vai ser a questão da demência. Né? Então, o que seria, né, essa demência característica do Alzheimer? Claro que essa demência ela terá níveis. Como assim níveis? Eu posso ter um paciente com Alzheimer que muitas das vezes você vai estar lá do lado dele, vai conversar com ele e você não vai nem ter a ideia, a princípio, do que aquele paciente ele está com Alzheimer. Até porque a gente vai ver que é necessário uma comparação. Né? A comparação o quê? Como era esse paciente, esse indivíduo, e como ele foi ficando, né, com o se instalar da doença. Né? Então, isso também vai fazer diferença, a comparação. Né? Então, os sintomas podem ser referidos pelo próprio doente, pelo próprio paciente, ele perceber essas alterações, ou por alguém da família que tenha contato, né? Ou alguém que tenha contato com aquele indivíduo que perceba essas alterações. Então, voltando aqui, o que seria, né, o que estaria envolvido aqui em relação à demência, gente? Seria a questão de sintomas ou déficits cognitivos e também comportamentais. Essa mudança, esse déficit cognitivo e comportamental desse indivíduo vai ser aquela luzinha, vai ser aquele instalar caramba, né?
isso aqui ele não tá normal, ele não é dessa forma. E aí, o que a gente vai estar buscando em relação, né, a essa mudança? Primeiro, as habilidades do trabalho. Se esse indivíduo ainda trabalha, ou ele faz algum tipo de atividade específica, no qual aquela habilidade ela começa a ficar comprometida, né? E aí tem um filme muito interessante, agora me fugiu o nome do filme, mas é uma professora, né, que ela tem um Alzheimer raro, que é um Alzheimer precoce, né, lá pelos seus 50 anos de idade, né, então é uma idade muito nova, né, não é comum, né, o Alzheimer nessa idade. E aí ela é uma professora universitária, não lembro agora se eu acho que era letras, e aí ela dá muita palestra, ela dá muita aula, e aí ela começou a perceber que os assuntos que ela estava falando estavam fugindo demais da cabeça dela, né? Ela estava com uma linha de raciocínio numa aula, uma linha de raciocínio numa palestra, e aí fugia, como se ela saísse dali, né? E ela mesmo conseguiu perceber, né? Porque a gente está falando de um indivíduo, né? Ela é uma professora universitária, né? Então ela tem, né, conhecimento em relação à saúde, então ela percebeu que ela não estava conseguindo dar conta do seu trabalho, né? A sua habilidade no trabalho começou a ficar comprometida. Então isso pode ser relatado pelo próprio indivíduo ou por alguém, né, que está próximo a esse indivíduo. Isso é um déficit cognitivo, quando a sua habilidade no trabalho começa a ficar comprometida. Aí, claro que existem outras doenças que podem gerar um déficit na habilidade do trabalho. Então, não é só isso. Por isso que eu estou falando que nesse diagnóstico, né, serão avaliados diversos fatores, né? Mas aí, voltando à questão desses sintomas, a questão da demência, né, que tem níveis. Então, na verdade, a gente não vai encontrar um paciente totalmente apático, né, totalmente desinteressado, né, uma doença progressiva. Então os sintomas a gente vai ver que são insidiosos, são lentos, e aí o paciente já pode começar a perceber uma habilidade, a sua habilidade no trabalho ficar comprometida, tá? Mudanças no comportamento, né? E essa mudança do comportamento, a gente pode ver que pode ser um paciente ou um indivíduo que era muito ativo, que era brincalhão, ele já começa a ficar um pouco mais apático. Isso é uma mudança no comportamento, né? E aí, essa mudança, esse déficit cognitivo, né, o se instalar da demência, começa a atingir, assim, as tarefas diárias. Então, vou ter um paciente ali, né, que as tarefas diárias dele começam a ficar comprometidas. E a gente pode dar exemplo de tarefa diária, a questão da sua higiene, né, dos banhos, de escovar dente, né, de ele ter uma rotina e essa rotina começa a ficar modificada ou ter alteração dessa rotina. Então, essas tarefas dele começam a ficar mudadas ou alteradas. E isso tudo, gente, não tem uma explicação. Ele começa a ter esses sintomas e não tem uma explicação certa. Por exemplo, né, não é caracterizado por uma doença psiquiátrica, né, ou um diagnóstico de depressão, né? Então isso vai estar acontecendo com aquele paciente, ele não entende o real motivo do porquê aquilo está acontecendo, né? E aí, gente, o diagnóstico da doença de Alzheimer ele se torna um pouco difícil, né? Porque não tem como a gente afirmar, né? Então vai ser um apanhado de sinais e sintomas, né? Essa somatória desse apanhado de sinais e sintomas que a gente está falando, que a gente vai falar durante essa live, mas a somatória de exclusões de possíveis patologias que não é o Alzheimer, né? Então, essa somatória daqueles sinais e sintomas que são clássicos ou que fazem a gente pensar no Alzheimer, mas a certeza de algumas exclusões, não pode ser isso, né? Que isso também, alguma patologia que possa gerar mudança de comportamento, alguma patologia que possa gerar perda de memória, e a gente consiga afastar essa patologia, isso tudo vai fazer parte do diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, os sintomas clássicos, né, normalmente, o que são mais pedidos em prova, né? Então, voltando, né, esse déficit de memória, principalmente a questão da memória recente,
comportamentos repetitivos, perguntas repetitivas, o início da demência. Lembrando, o que seria o início da demência? Esse déficit cognitivo, que seria uma perda da sua inteligência, que pode reverberar nas suas habilidades no trabalho, mudança de comportamento, ficar mais agitado se ele for mais calmo, ou ficar mais calmo, um paciente muito mais calmo se ele for um indivíduo mais agitado. Isso é também caracterizado uma mudança de comportamento inicial, até algumas mudanças que a gente pode até trazer o termo bizarro, né? O que seria uma mudança de comportamento bizarra, né? Você vê que aquilo ali não é normal, não é natural, né? E aí alguns livros trazem a foto de um senhor muito engraçado, né? Engraçado que eu digo porque não é o normal, né? A gente remete à questão de ser um pouco pro lado cômico, né? Mas é uma doença muito triste. Mas enfim, né? Dele pegando um sapato, né? Dele pegando uma bota e colocando dentro da geladeira. Né? Ninguém guarda sapato na geladeira. Então isso ali, isso aí não tá normal, né? Aí somando a outros sintomas e somando a questão da idade do paciente, isso tudo colabora, né? Para a gente pensar e suspeitar na doença de Alzheimer, tá? Mas aí então o que eu quero destacar aqui da diretriz, gente? Aproveitando esse slide, tá aqui Alzheimer diagnóstico, e aí tem assim, demência na doença de Alzheimer, tá? Critérios de demência que são critérios que fazem a gente pensar na doença de Alzheimer. E aí um dos primeiros que eu quero destacar, por que eu tô querendo destacar isso, gente? Porque isso é questão de prova. Os sintomas de demência, essas mudanças, esse déficit cognitivo, essa mudança comportamental, na doença de Alzheimer tem o início insidioso. O que seria o início insidioso? O início lento, não é abrupto, tá? Vou voltar aqui. Então, olha só, gente, presta atenção no que eu estou falando. Na doença de Alzheimer, essa mudança, essa perda de memória, essa mudança comportamental, né, os sintomas que fazem a gente pensar em demência, eles são insidiosos, progressivos, eles são lentos, tá? Diferentemente, por exemplo, só para vocês entenderem onde eu quero chegar, diferentemente, por exemplo, de um paciente que ele está ok, ele está falando bem, ele está conversando bem, né? Então é aquele indivíduo que não tem, que a princípio você não percebe nada, e do nada, absolutamente do nada, ele começa a falar estranho, a não lembrar, não saber quem ele é, não saber onde ele está. Isso aí foi algo agudo, né? Muito comum do acidente vascular cerebral, no qual o indivíduo está ali normal, sem nenhum sintoma aparente, e aí ele faz um AVC, e aí ele pode ter essa característica, né? Não saber quem ele é, não saber... Então isso aconteceu do nada. Isso é característico da doença de Alzheimer? Não. Então, essa mudança comportamental, esse déficit cognitivo, essa perda de memória para a doença de Alzheimer é insidiosa. Então, sublinha essa palavra, né? Quem tiver aí com um papel, depois pode pegar esse material que eu vou disponibilizar, mas quem tiver aí com um papelzinho, então bota aí, ó, esses sintomas do Alzheimer, né, bem característico, perda de memória, mudança comportamental, déficit cognitivo. Isso é insidioso. O que significa isso? Ser lento, progressivo. E aí, aqui no nosso slide, vou voltar aqui, ele fala, inclusive, que isso pode demorar meses ou anos, né, para ele começar a se instalar, o paciente perceber essa alteração, ou o familiar perceber essa alteração, né? Então, os breves esquecimentos, até esses esquecimentos ficarem um pouco mais acentuados, daí instalar que o paciente, o indivíduo perceber, opa, isso não está normal, esse meu esquecimento, ele não é um esquecimento normal. Claro que não será só o esquecimento, só a perda de memória que a gente vai tá avaliando ou analisando, né? Porque se for parar para pensar, muitos de vocês que estão assistindo aqui a minha live vão falar, pombas, eu esqueço de tudo. Eu, por exemplo, esqueço de muitas coisas, eu anoto no celular, anoto em agenda, mas mesmo assim eu esqueço, né? Então mas isso não é uma coisa muito
natural, né? Principalmente com as nossas tarefas, nossas atividades, né? Mas é só isso, né? A gente não tem mudança de comportamento, a gente não tem um déficit cognitivo, né? A gente não tem idade, né, que vincule a doença de Alzheimer, então isso tudo tem que ser avaliado, tá? Outra questão, então, para a gente pensar em doença de Alzheimer é que esses sintomas são insidiosos, né, meses ou anos, não podem ser abruptos, não é característica da doença de Alzheimer esses sintomas serem abruptos. Olha outra coisa, clara história de perda cognitiva referida pelo informante. Lembra que a gente falou da perda cognitiva, a perda, o déficit de inteligência, não conseguir mais executar, né, as tarefas ou atividades, né, que aquele indivíduo ele executava. Isso tem que estar claro. Olha, ele era assim, assim, assado, ele era professor, ele era pedreiro, enfim, ele tinha um conhecimento para isso e não tem mais. Né? Isso aí seria essa clara história de perda cognitiva, né? Ele tem dificuldade, ele fica muito apático, ele não tem mais interesse pelas coisas, isso tudo vai ser avaliado, isso tem que ser claramente informado, né, na amnese, na consulta, por esse familiar ou por esse indivíduo que ficou próximo desse paciente com suspeita ou com sintomas que fazem a gente pensar em doença de Alzheimer, tá? O déficit cognitivo mais proeminente e inicial, né, nos exames, né, são duas questões que eu vou falar agora. Né? Primeiro, esse paciente ele pode apresentar muito os sintomas em relação à amnésia, né, que seria o quê? Essa perda de memória. Então essa amnésia, essa perda de memória está dentro da avaliação cognitiva. É o mais comum, né? É o mais clássico, é o mais pedido em prova, né? Essa questão dessa amnésia, dessa perda de memória. E aí o que envolve mais essa amnésia, essa perda de memória? O que envolve mais esse déficit cognitivo, gente? Prejuízo no aprendizado. Né? Então é aquele indivíduo que ele não consegue aprender coisas simples, ou ele não consegue executar algo anteriormente sabido por ele, algo que ele já executava. Isso aí a gente vai estar dentro desse déficit cognitivo, né, que a gente vai falar ou vai fazer menção, né, com essa apresentação sintomática dos sintomas da amnésia. É o mais comum, havendo prejuízo do aprendizado ou realização ou evocação de algo que já anteriormente já era aprendido ou já foi aprendido por esse indivíduo, tá? Mas alguns indivíduos, eles podem apresentar sintomas, né, que não estão muito vinculados com essa questão da memória, que não estão muito vinculados com essa perda de aprendizado ou evocação do que já foi aprendido. A gente vai dizer que essa apresentação dos sintomas de Alzheimer, a gente vai dizer que é uma apresentação não amnésica, tá? Então a gente vai ter a apresentação amnésica, com a amnésia, né, com essa perda de memória, e aqueles indivíduos que fazem uma apresentação não amnésica. E aí, quais são os sintomas mais característicos desse indivíduo que tem essa apresentação não amnésica? Seria prejuízos na linguagem. E aí, gente, nessa linguagem, o que vai fazer parte dessa linguagem? Tanto a questão da expressão, ele se expressar, ele falar, né, e ele fazer ser entendido, né, também como ele compreender, né, isso aí pode ser até, a gente pode considerar até uma afasia, né, que a gente fala muito em relação à afasia em AVC, mas seria justamente esse problema, esse déficit na linguagem, de você conseguir se expressar e de você compreender. Só que vai além disso, além dessa questão de você, né, só falar ou ouvir e entender. Também a gente vai falar em relação à leitura. Então vai ser paciente que vai ter dificuldade na leitura e na escrita. Escrever errado, alteração
como é que eu vou dizer, da escrita, né, ficar com os garranchos, né, um indivíduo que tinha uma letra mais desenhada, mais bonita, começa a ter aqueles garranchos, escrever errado, isso tudo está dentro desse prejuízo da linguagem. Habilidades visoespacial, o que seria isso, né? Tá numa mesa, né, com vários objetos, você pede para ele pegar um objeto X, por exemplo, pode ter caneta, relógio, caderno, um copo. Você pede para ele pegar ali uma caneta e ele não acha a caneta de maneira alguma, né? E questão de função executiva, né? Como assim? Dobre esse papel no meio, feche os olhos, né? Então ele tem dificuldade de executar coisas simples, como dobrar um papel, como fechar os olhos. Então isso tudo é característico desse indivíduo com sintoma de Alzheimer. Então, a princípio, né, para a nossa diretriz, ele pode cursar, voltando a gente fechar essa questão, né, ele pode cursar em uma apresentação amnésica, que seria mais comum, com perda da memória, né, prejuízo no aprendizado, ou evocar ou fazer, né, algumas atividades que já era sabida por ele, que ele já sabe fazer, né, que poderia até muitas das vezes fazer parte do seu cotidiano, e a apresentação não amnésica, né, aí que vem ali com os prejuízos da linguagem, habilidade visoespacial, né, e algumas funções executivas, ou a mistura dos dois, né? Aquele indivíduo que tem tanto uma apresentação amnésica quanto não amnésica, aí vai depender da evolução ali do Alzheimer, vai depender ali daquele indivíduo, que ele também pode ter tanto a questão, né, do prejuízo do aprendizado, como prejuízo na linguagem, como a questão das habilidades visoespaciais, inclusive, isso aqui, tudo que a gente comentou, né, todos esses sintomas, todas essas características desse indivíduo, a gente pode avaliar isso no MEM, né, que é o mini exame do estado mental. A gente vai fazer toda essa avaliação, né? Será que eles conseguem fazer algo simples? Executar algo simples? Será que ele consegue falar corretamente determinado tipo de sequência verbal de palavras? Então isso tudo vai ser avaliado para a gente saber, esse paciente tem característica. Só que aí, gente, se fosse simples assim, estava tudo tranquilo. Mas existem outras doenças, sem ser o Alzheimer, que pode gerar demência, né? E que pode gerar essas características, né? Que podem gerar esses sintomas. E aí, como é que eu posso, já que o Alzheimer, ele não tem algo que me defina exatamente, né? Como assim não me define exatamente? Se a gente for parar para pensar, como é que eu sei que aquele indivíduo ele pode estar com sífilis? A gente vai fazer VDRL. E ali a gente vai saber se ele teve contato com sífilis ou não, né? Então, beleza, eu consigo confirmar esse diagnóstico. Alzheimer não, né? Então, lembra que eu falei? O diagnóstico vai ser esse conjunto de sinais e sintomas e características desses sinais e sintomas, né? Não só o sinal e sintoma, como perda da memória, mudança do comportamento, mas quando que ele perdeu a memória? Como que ele perdeu a memória? Foi insidioso? Foi abrupto? Né? Então, não só a questão dos sintomas, mas como esses sintomas se apresentaram, como eles surgiram. Isso tudo vai ser extremamente importante para a gente fechar um diagnóstico. Mas mesmo assim, como eu disse, outras doenças, né, eu estou falando o tempo todo com um negócio virado para lá. Mas como eu disse, né, outras doenças também elas podem trazer essa característica, né, de mudança de comportamento, de déficit cognitivo, né? Então, e são doenças que eu posso confirmar exatamente se elas ocorreram. Aí, olha só, aí tem alguns critérios que que a diretriz traz, que a gente vai falar assim, opa, são critérios que não se encaixam. Porque depois a ideia é a gente fazer essa avaliação. O que se encaixou, o que não se encaixou. Né? Pra gente pensar, caramba, tem gente que vai se encaixar ali, blum, certinho, Alzheimer. Outros não. A gente vai ter que pensar ou começar a pensar, será que realmente é Alzheimer? Será que pode ser uma outra demência? A gente vai ver aqui, né? Como, por exemplo, eu vou virar aqui para a gente seguir, para vocês estarem seguindo aí comigo o Alzheimer. O que não se aplica? Eu vou dar só alguns exemplos, tá? Só para a gente comentar, né? Porque já são
4h40, a gente começou acho que 4h05. Né? Só alguns exemplos aqui, o que não vai se aplicar, né, nessa questão da doença do Alzheimer. Doença cerebrovascular. Essa sigla aqui, ó, DCV, doença cerebrovascular. O que a gente pode trazer como doença cerebrovascular? Né? Aneurismas, AVC hemorrágico, AVC isquêmico, né? MAVE, né? Isso tudo é uma doença cerebrovascular. Né? E aí, é claro, se esse paciente ele tem história ou histórico de AVC, né, a gente começa a pensar se aquele sintoma não é por causa do AVC e não tem relação com Alzheimer. Né? Então, se ele tem histórico ou história de AVC, ou se aqueles sintomas de mudança de comportamento, né, de déficit cognitivo, ele ocorreu após um episódio de acidente vascular cerebral, a gente não vai pensar em Alzheimer, por mais que sejam sintomas que fazem a gente pensar em Alzheimer. Então, cuidado! Mudança de comportamento, perda de memória abrupto, não tem característica de Alzheimer. Então, por isso que eu queria que vocês destacassem o termo insidioso, tá? Que está sendo pedido em prova, tá? E aí, isso aí a gente pode ver através de exame de imagem, a gente vai falar sobre o diagnóstico diferencial, né? Como é que eu sei que ele teve um AVC, como é que eu sei que ele teve infartos, esses infartos estão fazendo menção a infartos, a isquemias cerebrais, eu sei que é cultural, a gente falar de infarto, a gente pensa logo em coração, né? Mas esse infarto aí, ele está fazendo menção que infarto seria isquemia, né? Seria a morte de tecido por falta de suprimento sanguíneo e oxigenação. Esses infartos aí seriam infartos cerebrais, que eles podem ser vistos, que eles podem ser observados em uma ressonância magnética, que eles podem ser observados em uma tomografia. Né? Então, essa questão dessa história, ou desse histórico desse paciente, né? Então a gente vai ter que pensar, tem histórico ou história de AVC? Esses sintomas que vocês estão me relatando, ele foi abrupto? Ele aconteceu após um incidente ou após um diagnóstico de AVC? Para a gente falar assim, opa, não é Alzheimer, isso tudo aconteceu pelo AVC, tá? Outras questões que a gente vai ter que estar avaliando é isso aqui, ó. Características proeminentes de outras demências. Aí a gente vai ver a questão, né, da demência frontotemporal, né, que é outro tipo de demência, e é de corpos ou corpúsculos de Levy. Se Levy aqui é com W, depois eu vou corrigir aqui, tá? Sobre o corpos ou corpúsculos de Levy, né, ou sobre outros tipos de demência. Por exemplo, essa demência frontotemporal, né, normalmente ela é um outro tipo de demência, não é Alzheimer, tem mudança de comportamento, tem muita mudança de comportamento, tá? Então isso pode ser confundido com a questão do Alzheimer, só que ela tem outra, ela cursa de uma maneira um pouco diferente, né? Aí eu posso destacar aqui que normalmente os pacientes são mais jovens, né? Os pacientes lá para os seus 45, né, 50 anos, né, quando acontece a demência, né, frontotemporal, eles são pacientes mais jovens, não tem tanta perda de memória, né, tem uma mudança, muito mais a mudança comportamental, sem ser a questão dessa perda de memória, né, e essa mudança é um pouco mais rápida, né, ou menos insidiosa do que a doença de Alzheimer, né? Então seria que ele fica muito mais sexual, o paciente, que é um pouco diferente da doença de Alzheimer, né? Como ele está lá muito novo, com seus 45 anos, né? É a esposa que começa a atrair o marido, ou o marido que começa a atrair a esposa, sendo que eles cursavam em um casamento fiel, né? Então tem essa questão dessa mudança, né, do comportamento, né, a questão de uma agressividade ou de uma apatia, né, envolvendo também sintomas de depressão. Tá, depressão pode estar envolvido com Alzheimer, sim, mas muito mais. Primeiro, né, a demência frontotemporal, muito mais com pacientes mais jovens, cursando muito mais uma mudança de comportamento do que a perda de memória. Né, calma aí, eu acho que sintomas aparecendo um pouco mais rápido do que na doença de Alzheimer. Então, doença de Alzheimer, paciente acima dos 65 anos, né, então um pouco mais velho,
com a questão da perda de memória, tem mudança de comportamento? Tem, mas não uma mudança tão sexual quanto a questão da demência frontotemporal. Então isso tudo tem que ser avaliado para a gente saber que tipo de demência, porque não é só o Alzheimer que traz demência, tá? Outra questão é a demência de corpus de Levy, ou corpúsculo, né? Corpus ou corpúsculo de Levy, né? Um grande diferencial dessa demência é que normalmente, ou é muito comum, a gente pode dizer assim, que essa demência vem com sintomas parkinsonianos. Né? Então, é uma demência muito vinculada com sintomas parkinsonianos. Rigidez, bradicinesia, tremores, né? Então muito vinculados à doença de Parkinson ou sintomas parkinsonianos, né? Então isso tudo também vai ter que ser visto, né? Ter que ser avaliado, né? Então quando a gente já faz essa questão, tem demência, beleza, demência que não foi algo agudo, não foi algo abrupto, beleza, tudo pensando no Alzheimer. Mas será que pode ser outra demência? Será que pode ser essa demência frontotemporal? Será que pode ser uma demência por corpos ou corpúsculos de Levy? Isso tudo tem que ser avaliado para a gente fazer um diagnóstico diferencial, tá? E aí, falando sobre esse diagnóstico diferencial, né? Quais são os exames, né, que podem ser pedidos em relação a esse diagnóstico diferencial, né, para a gente pensar, não, essa demência é por neurosífilis. Então, essa demência, esses sintomas, é devido sífilis terciária ou neurosífilis. Né? Como é que eu vou saber isso? Pedir aqui o exame de VDRL, exame de sífilis, né? Isso é uma questão de um diagnóstico diferencial. Lembra que eu comentei? Vou pegar os sintomas clássicos, depois que eu pegar esses sintomas, ok, vou avaliar como esses sintomas surgiram, foi insidioso, foi abrupto, né? Isso tudo vai a gente pensando ou não na doença de Alzheimer. Outra coisa, né? Pensar que outras doenças podem trazer esses sintomas. E aí a gente vai fazer o diagnóstico diferencial. Um dos exemplos que a gente pode estar falando desse diagnóstico diferencial é a gente fazer, né, o exame de sangue, né, pedindo VDRL ali, a questão, né, de ser positivo ou não para sífilis. E aí pode ser neurosífilis. E aí aqueles sintomas não é de Alzheimer, é de neurosífilis, e aí tem tratamento, inclusive a demência, né, causada pela neurosífilis também, né, tem tratamento, também pode ser melhorada ou pode ser, podemos dizer assim, curada, diferentemente da demência do Alzheimer, que é uma doença, que é uma demência progressiva, que não tem cura, tá? Outra questão, né, que a gente vai aqui, eu vou estar falando sobre dosagem de vitamina B12, né, o déficit de vitamina B12 também vinculado a sintomas comportamentais, perda de memória. Outra questão, a avaliação da tireoide. Então, para quem estiver aí anotando, quem for o aluno aí direitinho que estiver anotando, ou para quem depois for assistir essa live, né, nessa avaliação tireoidiana, a gente vai estar dosando os hormônios da tireoide, T3 e T4, né, e aí essa avaliação, o que a gente vai estar buscando de alteração da tireoide? Principalmente o hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo, né, seja Hashimoto ou não, mas muito vinculado à doença de Hashimoto, que é um tipo de doença autoimune, que é um hipotireoidismo, né, dependendo do grau, né, dependendo desse hipotireoidismo, também pode gerar sintomas demenciais. Então, aquela mudança de comportamento, aquela alteração, né, essa perda de memória, pode estar vinculada ao hipotireoidismo ou, né, em questões de prova, a doença de Hashimoto, né, que é um tipo de hipotireoidismo. Como que a gente vai saber isso? Dosar hormônios tireoidianos, né? Então, uma baixa de T3 e de T4, uma baixa de triodotironina, uma baixa de tiroxina, que são os hormônios da tireoide, isso tudo pode vincular sintomas demenciais, tá? Outra questão é o HIV. E aí, se eu não me engano, na nossa diretriz, né, ele fala o seguinte, né, que tanto o VDRL quanto o HIV, né, farão parte do diagnóstico diferencial se o indivíduo for menor que 60 anos. Né? Então, o pedido de exame, né, a ideia de se investigar infecção por sífilis e infecção por HIV seria para indivíduos menores que 60 anos. Tá? E aí também a questão, TGO e TGP,
avaliação de função hepática, TGO e TGP, ou AST e ALT, né? Que é a mesma coisa, né? São enzimas hepáticas que, quando estão alteradas, quando estão aumentadas, indicam lesão hepática. E aí a gente pode pensar, né, em doenças agudas e crônicas doenças hepáticas agudas e crônicas que podem alterar TGO e TGP. Na verdade, a alteração de TGO e a alteração de TGP indicam que aquele fígado está sofrendo algum tipo de comprometimento, né? Pode ser uma infecção por um vírus, como o vírus de hepatite, né? Numa fase aguda, como pode ser também pelo vírus de hepatite mais crônico, como a questão da hepatite C, pode ser uma questão de uma cirrose, né? Uma cirrose de causas alcoólicas, né? Pelo alcoolismo. E aí por que eu tá querendo saber qual é a relação do fígado com mudança comportamental, qual é a alteração, qual é a relação do fígado com déficit cognitivo, né? Tem um agravamento, uma complicação da doença hepática, que é chamado de encefalopatia hepática, que seria doença cerebral, doença no encéfalo, né? Com alteração do nível de consciência, que pode ter mudança de comportamento gerado, né? Por lesão hepática, por um comprometimento hepático, né? Por excesso de amônia, né? O fígado transforma amônia em ureia, né? E quando a gente tem uma doença hepática, essa função fica comprometida e a gente pode ter uma intoxicação por amônia, né? Gerando alguma mudança ali de comportamento, e aí a gente vai fazer uma avaliação hepática, por isso que está dentro ali TGO e TGP, ureia, creatinina, eletrólitos, né? Isso tudo também serão avaliados. E aí eu vou trazer aqui para vocês a questão da TC, que seria a tomografia computadorizada, e a ressonância magnética, principalmente com qual objetivo, gente? Saber se aquele paciente tem um tumor cerebral, saber se aquele paciente ele tem sinais de infarto cerebral, né? Se ele teve ou tem um AVC, se ele tem má formação, se ele tem alguma alteração cerebral, desde a alteração vascular, como a alteração oncológica, né, em relação a tumor, que possa estar vinculada ou que possa estar gerando essas mudanças de comportamento ou esses sintomas que podem ser sintomas parecidos ou confundidos com a doença de Alzheimer. Então, na verdade, o que a gente comentou agora são diagnósticos diferenciados. Não é hipotireoidismo, não é infecção, não é neurosífilis, não tem tumor. Então, tudo vai fazer a gente pensar em Alzheimer, né? Então, olha só como é que o diagnóstico não é tão simples assim. Eu preciso dos sintomas, eu preciso saber como esses sintomas ocorreram e eu preciso afastar doenças que podem causar esses sintomas. Principalmente doenças que eu posso confirmar exatamente se elas existem ou não, que não é o caso do Alzheimer, tá? E aí, só para a gente fechar, né, na nossa diretriz, né, a gente pode vir também, né, que pode estar presente, né, nesse diagnóstico diferencial, né? A presença de marcadores genéticos para a doença de Alzheimer, saber se essa pessoa tem marcador genético ou não, né? Então, se ele tem a presença de marcador genético para a doença de Alzheimer, isso seria mais um dado, algo a mais para a gente pensar em doença de Alzheimer, né? Uma doença chamada Creutzfeldt-Jakob, né, que é uma doença infecciosa causada por prions. Vai estar isso lá no material, tá? É uma doença que também gera demência, né? Então, prions, o que seria prions? Seria como se fosse vírus, né? Seria primo ali do vírus, a gente pode dizer assim, né? Que também gera demência, uma doença que causa demência. Então, também seria um diagnóstico diferenciado, né? Saber se esse paciente, se esses sintomas pode ser de Creutzfeldt-Jakob, tá? A questão ou não da mutação da proteína tal, lembra da proteína tal? Né, essa alteração da proteína tal, né, vinculando a alteração de microtúbulos, também vão fazer a gente pensar em doença de Alzheimer. Então, será que tem mutação? Será que não tem? E aí, né, o que a gente pode fazer é uma punção lombar também. Né? O que seria a punção lombar? Justamente para a gente afastar possibilidade de câncer, né? A gente afastar a possibilidade de infecção,
meningite, por exemplo, ou infecção do sistema nervoso central, neurosífilis, né? Isso tudo, né, vai estar vinculado. Só que a punção lombar, né, ela só vai ser pedida, né, caso tenha desconfiança de algum tumor que não seja visto na TC ou na ressonância, né, e pode pedir então uma punção lombar, né, para tentar ali, principalmente se não tiver, se ele não for clássico Alzheimer, né, quando foge ali um pouco, né, não está muito batendo, tem algumas coisas que não batem, né, por exemplo, uma demência muito rápida, né, aí pode-se fazer o uso da punção lombar para a gente afastar, né, infecção como neurosífilis, infecção como outros tipos de meningite por bactérias, né, enfim, ou por fungo, ou qualquer outro tipo de micro-organismo, né, e questão também de alteração oncológica, né, em relação a tumor. Né, então, só para a gente fechar, né, espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí tudo que eu falei e anotar aí tudo que eu falei, né. Então, primeiro, só para a gente fechar, como que a gente vai fazer o diagnóstico do Alzheimer? Primeiro, a gente tem que conhecer os sintomas. Como eu disse lá no começo, né, a gente começa a suspeitar de determinada doença pela clínica, pela sintomatologia, tá? Então, eu tenho que conhecer os sintomas. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que esses sintomas, eles têm características muito específicas, né, de como ele vai progredindo, de como ele vai evoluindo. E lembrar que outras doenças podem vincular ou podem estar relacionadas com esses sintomas. Então, tem sintomas, é sintoma de Alzheimer, perda de memória, mudança comportamental, déficit cognitivo, beleza. Como que aconteceu isso? Foi abrupto ou foi insidioso? Ou foi progressivo? Beleza, qual é a idade desse meu paciente? Está na idade de risco? Está dentro dos fatores de risco? Qual é a história familiar? Tem histórico de Alzheimer? Aí, pô, o cara tem histórico de Alzheimer, o cara tá na idade, que é a idade característica, tem sintomas, que a gente acabou de falar, são sintomas insidiosos, opa, tudo fechando o pacote. Só que mesmo assim, o que a gente tem que lembrar? Será que pode estar vinculado com AVC? Será que pode estar vinculado com outros tipos de demência? Porque o Alzheimer não será a única doença que pode gerar demência, que pode gerar essa mudança comportamental, esse déficit cognitivo, não é a única. Então vamos investigar se essa causa é um outro tipo de demência. Depois a gente vai fazer diagnóstico diferencial, né? Exames de imagem, exame de sangue, para a gente começar a pensar e afastar doenças que a gente pode confirmar, ou com imagem, ou com exame laboratorial, ou com a somatória dos dois, afastar essas possibilidades para a gente fechar ali o pensamento e tudo fechando ali para a questão da doença de Alzheimer, tá? E aí, gente, pra gente... Tem algum exame para avaliar o nível da proteína tal ou beta-amiloide? Tem os exames que a gente pode estar fazendo uso seriam exames de mutação, né? Exame genético de mutação da proteína tal, né? Algumas imagens, mas aí essas imagens são mais no Alzheimer avançado, né? São imagens sugestivas de placas, imagens que sugerem emaranhados. Aí o que a gente vai ter que fazer? O que o médico vai ter que fazer? Pegar os sintomas, pegar aquela imagem e juntar. Opa, tá batendo. Ele tem sintoma de Alzheimer e tem imagem que sugerem ali, né, emaranhados, que sugerem placa, né? Então a somatória da clínica mais a imagem. Só que para confirmar, aproveitando para responder, eu acho que não sei se foi essa a pergunta, né, para a gente confirmar o diagnóstico da doença de Alzheimer, infelizmente, essa confirmação exata será só na necropsia, ou seja, depois que o paciente morreu. Né? Então, para que, né, a ideia, né, da gente saber que aquele paciente tem Alzheimer depois da morte? Porque aí a gente vai fazer uma avaliação do tecido cerebral e nessa avaliação a gente consegue detectar com exatidão os emaranhados, a gente consegue detectar com exatidão as placas neuríticas e placas senis, só que é depois que ele morre. Né? Então não é a ideia, lembra que eu comentei do diagnóstico? O diagnóstico, a ideia é ele ser o mais preciso possível, então não é simples o diagnóstico, não tem um exame X que me
confirme com exatidão se é Alzheimer, mas a ideia é que esse diagnóstico ele aconteça precocemente, ou seja, o mais inicial possível, para que aquele paciente comece a ter um tratamento o mais rápido possível, para ele ter uma qualidade de vida melhor. Né? E aí esses sintomas, essa evolução, essa progressão da doença, ela seja freada. Então, se eu esperar uma imagem, né, de uma tomografia ou de uma ressonância, que seja uma imagem muito sugestiva, né, aumento do ventrículo, atrofia do hipocampo, redução da massa cerebral, né, imagens que sugerem emaranhados, só isso vai acontecer muito mais no Alzheimer, num cara no Alzheimer mais avançado. E aí, qual é a ideia, né? Eu vou fazer um diagnóstico de um cara que já está apático, de um cara que já não tem mais, não se relaciona com os indivíduos, que já tem um déficit, uma perda de memória, uma mudança de comportamento muito grande. Não é a ideia. A ideia é um diagnóstico mais precoce possível. Por isso que a gente vai pegar os sintomas, avaliar como esses sintomas surgiram, né? Depois dessa avaliação, excluir essas doenças, que são doenças que podem gerar esses sintomas, né? Então, como eu acabei de falar, né? A questão do AVC, a questão de neurosífilis, a questão de encefalopatia hepática, enfim, descartar outras possibilidades para a gente pensar no Alzheimer e aí começar o tratamento. E a ideia também é que quando trata um paciente com Alzheimer, que a causa é Alzheimer, o tratamento você começa a perceber, né? Claro que não um cara que vai ter mudança de comportamento, ele não vai voltar a ser normal, mas você vê alguma mudança, você percebe que aquele tratamento ele surtiu um efeito. Agora, se for uma outra causa, por exemplo, você vai fazer o protocolo de Alzheimer, que isso vai ser uma outra live, né, que seria o tratamento, e não tem mudança nenhuma, ou melhor, ele piora. Né? Opa, então será que não é uma outra causa de demência? Será que não é uma outra doença? Será que não é uma outra possibilidade? Então isso tudo tem que ser pensado, isso tudo vai ser avaliado. Né? E a nossa função é justamente isso, conhecer, né, esses sintomas. Né? Conhecer a característica da doença. Então só para a gente ter alguns minutinhos, só para eu fechar essa live, o que a gente viu da primeira e da segunda live? Doença de Alzheimer. E quais são as palavras-chave pedidas em prova? Primeiro, sintomas. O que seria sintomas? Demência. O que traz? O que a gente vai trazer junto dessa demência? Déficit cognitivo. O que seria o déficit cognitivo? Perda da inteligência, né? Dessa capacidade, das suas habilidades. Seja ela qual for a habilidade daquele indivíduo. Né? Então, o déficit cognitivo, a mudança comportamental, que pode ser pequena ou que pode ser uma mudança, um comportamento bizarro, e a questão da memória. Tá? Então, isso tudo vem. A questão do comportamento, ele pode surgir desde sintomas que parecem depressão, ou que cursam como depressão, até a agitação, até a labilidade emocional. Ora está muito triste, ora não está mais triste, está mais alegre. Né? Então essa labilidade, né? Essa instabilidade emocional. Né? Então esses são os sintomas, né, da questão da doença de Alzheimer. As características físicas de uma questão um pouco mais difícil. A questão das placas senis ou placas neuríticas e os emaranhados neurofibrilares. Falei que isso também é a palavra-chave. Qual é a alteração cerebral? Aumento dos ventrículos, atrofia do hipocampo e afilamento ou alteração do córtex. E o diagnóstico, né? Como é que a gente vai ter o diagnóstico? Esses sintomas característicos insidiosos, lentos, progressivos, que não tenham a princípio uma memória. Exemplo, um dia ele tem uma memória totalmente perdida, outro dia ele lembra de tudo, pode acontecer, mas é mais difícil, seria uma escala mais progressiva, né? Então, esses sintomas insidiosos, sintomas progressivos, né? Outra questão, afastar outras possibilidades. Né? Então, sintomas bem característicos do Alzheimer, afastei outras possibilidades, pensei ali numa doença de Alzheimer. E aí na nossa próxima live, né, que agora a gente já sabe fisiopatologia, sinais e sintomas e diagnóstico. Na nossa próxima live eu vou falar de exames que a gente pode estar avaliando, vou falar do MEM,
tá? Que é o mini exame do estado mental. Vou estar falando do MEM, como é que a gente faz esse exame, quais são as perguntas, qual é o objetivo, quais são os pontos, o que seria um paciente que a gente caracteriza com déficit ou sem déficit, né, cognitivo. E a gente vai começar a falar sobre o tratamento, principalmente em relação à farmacologia, sobre os fármacos que são utilizados ou que podem ser utilizados para esse paciente com doença de Alzheimer, tá, gente? Já está faltando 2 minutos, né? Foi um prazer estar com vocês, né? Então a nossa próxima live, eu já falei o que a gente vai falar. E não esqueçam, vamos fazer um projeto online de farmacologia, né? Então esse projeto está ficando muito bom, né? Vai ser o nosso primeiro projeto online, né? Do Clínica Médica com Bauer. Então vai ser o nosso pioneiro, né? E então tô fazendo ele excelente, então ele vai ficar muito bom, né, esse projeto. Por ele ser online, eu consegui abrir uma outra turma, então um vai acontecer, agora eu não lembro mais, deixa eu ver, não lembro, um vai acontecer no dia 26 ou 27, que é um domingo, e o outro vai acontecer uma semana depois, tá? A gente já até fez propaganda aí, depois é só olhar um telefone de WhatsApp, que é com código DDD 21, manda mensagem para esse telefone, que lá vai ter dia 26, obrigado, Bela. Então dia 26 vai acontecer o primeiro de farmacologia, e uma semana depois, no outro domingo, né, agora eu não lembro, acho que é dia 3, se eu não me engano, vai acontecer com a segunda turma. Né? Então já estão acontecendo as inscrições, né? O pessoal já está fazendo as inscrições, lembrando que as vagas são limitadas, porque a plataforma que a gente vai utilizar, ela não é ilimitado o número de pessoas, e também não é o nosso objetivo ter muita gente, porque depois fica difícil até de sanar dúvidas, né? Mas esse projeto está ficando muito bom, então para quem tem interesse, para quem tiver oportunidade, façam esse projeto, tá? Então até a nossa próxima live, tô com saudade das aulas presenciais, um beijo, vai estar acabando aqui, já vai acabar o meu tempo, tá? Um beijo, fiquem com Deus.